Alimentos proibidos no início da amamentação. O que é mito e o que é verdade. Café, chocolate, carne de porco, refrigerante, pães, bolos. O que afinal você pode ou não pode comer assim que o seu bebê nasce e você começa a amamentação. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Paula Brandão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou pediatra e uma apaixonada a falar sobre hábitos alimentares. O meu propósito aqui nesse canal é te ajudar a transformar a forma como seu filho lida com o alimento. Vamos esclarecer o que são mitos e o que são verdades quando você está naquele período que a gente chama de resguardo, que é o início da amamentação. Então, se você está grávida, está prestes a parir ou conhece alguém passando por essa situação, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou ajudar você a descobrir como cuidar melhor do seu bebê e principalmente de você também. A importância da alimentação no pós-parto. Primeiro de tudo, você precisa saber o que você precisa fazer em relação à sua alimentação nesse período. É uma fase em que a mãe está extremamente cansada, porque pode acreditar, você se cansa até para produzir o leite. E quem dirá as horas de sono que você perde, porque o bebê troca o dia pela noite e mais outras muitas modificações hormonais. E é nesse momento que uma alimentação balanceada é extremamente importante. E aí é uma coisa que eu sempre falo para todas as mães do meu consultório. Para cada bebê que nasce, nascem 5 palpiteiros. O que a gente tem nesse momento? Um monte de gente falando o que a gente deve e o que a gente não deve fazer o tempo todo. E aí a cabeça fica cheia de caraminhola, a gente vai pro Google e aí se perde no meio de um monte de informação. Inclusive, muitas pessoas dizem que determinados alimentos vão causar cólicas no bebê ou vão atrapalhar a sua cicatrização, no caso, por exemplo, de você ter feito uma cesárea. Mas isso não é verdade. Infelizmente, eu recebo muitas mães no consultório dizendo: estou comendo só batata, arroz, frango e no máximo um suco de fruta. Gente, na verdade, o que você precisa nesse momento é equilibrar a sua alimentação. Você precisa de vegetais, você precisa de frutas, você precisa de carnes e legumes. E principalmente a hidratação. Beber no mínimo 4 litros de água por dia é fundamental para a produção do leite. Então eu costumo dizer muito para os papais: mamãe sentou para amamentar, a primeira coisa que você precisa fazer é deixe uma garrafa, um copo de água, qualquer coisa para que ela se hidrate durante a amamentação. Isso sim vai fazer muita diferença no seu sucesso. A observação dos alimentos e as reações do bebê. Gente, não existe uma lista de alimentos proibidos no pós-parto. Você precisa comer aquilo que você gosta e o que te faz bem. A grande sacada nesse momento é você observar como o seu filho reage após a amamentação, tendo você ingerido determinado alimento. A cólica infantil, ela tem muitas causas. Não é simplesmente aquilo que você come que vai determinar a cólica no seu bebê. Observe o que você está comendo e observe se depois que você come, algum tempo depois, e você amamenta o seu bebê, se ele vai desenvolver algum tipo de dor ou desconforto. Aí sim você pode começar a pensar na possibilidade de haver uma relação entre aquilo que você está comendo e a cólica do seu filho. Uma coisa que eu sempre oriento as mães a fazer com bebês que desenvolvem cólica é aquele banhozinho de ofurô, sabe? Quando você pega um balde qualquer, bem limpinho, ou que você compra só para isso, coloca aquela água bem morninha e deixa o bebê quietinho lá dentro, relaxando. Você pode também usar o hábito de usar aqueles slings ou aquelas mantinhas em que a gente enrola o bebê perto do nosso corpo. Aquecer a barriga do bebê com o calor do nosso corpo ajuda e muito a aliviar as cólicas. Outra coisa que você pode também fazer é anotar
todos os dias como um diário. O que você está comendo para que você possa fazer uma relação. E aí, se você perceber alguma cólica ou algum desconforto no seu bebê, você sabe exatamente o que você comeu antes dele sentir esse desconforto ou começar a chorar e ficar com a barriguinha durinha, enfim. E aí, percebendo esta alteração, percebendo essa reação que modifica o comportamento do seu filho, pergunte para o seu pediatra, converse com alguém que tenha especialização na área. Outra coisa também importante que você pode fazer para o seu bebê nessa fase são as massagens. Existem massagens muito bacanas e eu posso até mostrar aqui para vocês que você vai massageando a barriguinha do bebê, vai fazendo uma massagem no corpinho e ele começa a se acalmar. Isso ajuda também a diminuir muito as cólicas. Alergia à proteína do leite de vaca e os alimentos a serem observados. Se o seu bebê tem muitos episódios de diarreia, que são mais do que 4 evacuações líquidas num dia. Se o intestino dele fica preso demais ou as cólicas estão se prolongando muito ao longo do dia, ficando muito intensas, você precisa conversar com o seu pediatra sobre a possibilidade do seu filho ter alergia à proteína do leite de vaca ou APLV. Nesse caso, especificamente, pode ser que seja necessário excluir o leite e também os derivados do leite, os laticínios, da alimentação da mãe. Tá vendo como a gente tem conhecimento sobre aquilo que a gente vai comer, a gente saber e de uma fonte segura sobre a nossa alimentação influencia muito na nossa rotina no pós-parto. Então, se esse vídeo foi útil para você, se faz sentido você acompanhar conteúdos que te ajudem na condução da alimentação do seu filho e na amamentação, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar toda segunda e quarta-feira vídeos incríveis que vão te ajudar a fazer com que o seu filho aprenda a se alimentar ou transforme a forma como ele se relaciona com a comida. Mas fica aqui comigo porque tem mais informação. Peraí. Ajuste na sua alimentação. Caso o seu bebê apresente alguma reação, algum alimento que você comeu, por exemplo, alho, cebola, brócolis, que são alimentos que podem alterar a consistência, o odor, das fezes do bebê, ou até a presença também, eventualmente, de cólica, faça um teste. Exclua temporariamente esses alimentos da sua rotina e, depois disso, observe se o bebê vai novamente apresentar essa reação. Lembre-se bem que, apesar de não existir nenhuma evidência científica que diga que este alimento ele faz mal para o bebê, quando você come e amamenta, a gente precisa sim observar as reações do nosso bebê quando a gente come determinados alimentos. E sim, alguns bebês reagem a algum tipo de alimentos, por isso a sua observação é fundamental. Vamos fazer um apanhado agora nas nossas recomendações finais? Primeira dica, você está bem, o seu bebê está bem, está tudo bem. Você não precisa mudar nada na sua alimentação para poder proporcionar para o seu filho uma amamentação de qualidade. Mas é claro, gente, nem tudo são flores. É óbvio que eu não posso deixar de falar aqui que você precisa evitar os ultraprocessados, você precisa evitar os alimentos que não vão fazer mal só para o seu filho, mas vão fazer mal para você também. Por quê? Porque não são saudáveis, simplesmente. Então, evitar alimentos como chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, eu acho que eu não preciso nem falar, E outros alimentos como frituras em excesso, tudo que é empacotado, muito embalado, muito rico em sal, tudo isso precisa ser evitado. E isso não é falando sobre a amamentação do seu filho. O que eu estou falando é sobre a sua saúde como uma mãe que acabou de passar por um processo de parto e que precisa de energia e saúde para cuidar do seu bem mais precioso. Eu espero, sinceramente, que essas informações tenham sido muito úteis para você, porque uma alimentação equilibrada são fundamentais para o bem-estar da mãe e do bebê. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e, principalmente, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida sobre alimentos permitidos ou proibidos durante a amamentação. E compartilhe com outras mamães ou futuras mamães que vão se beneficiar com essas dicas.
Ah, e aproveita também para me seguir nas redes sociais, porque lá eu tenho dicas diárias para te ajudar. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!